Olá, nossa entrevistada hoje é a Cláudia Mermelstein. Ela é professora titular da UFRJ, do Instituto de Ciências Biomédicas. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo, Denise. Muito bom estar aqui falando com você. Obrigada, o prazer é nosso. Cláudia, quais são as suas atividades na UFRJ? Então, Denise, eu sou professora, atualmente professora titular, 40 horas DE. 40 horas DE, o DE significa dedicação exclusiva. Então, significa que, assim como eu, vários professores hoje em dia fazem concurso para se tornarem professores da UFRJ, num concurso que é para professor adjunto, que o professor já tem doutorado. E eles, normalmente, os concursos são feitos para 40 horas DE, para que esses professores só se dediquem ao UFRJ, não trabalhem em nenhum outro local. Então, dessa maneira, a gente se dedica a gente chama de 3 tripés: a graduação, a pós-graduação e a extensão universitária. Então, na graduação, a gente dá aula nos cursos de graduação, que são os que os alunos ingressam pelo vestibular, atualmente é o SISU, e nós damos aulas para cursos, por exemplo, eu dou aula para alunos da medicina, da biomedicina e da farmácia. E o instituto no qual eu faço parte, que é o Instituto de Ciências Biomédicas, ele dá aulas de graduação para todos os cursos da área básica, médica, biomédica e biológica. Então, a gente dá aulas para biologia, medicina, farmácia, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, também para educação física, dentre outros cursos. Então, isso na graduação. Eu dou aula, assim como outros professores. Mas nós também temos uma parte de dedicação à pós-graduação que é muito intensa. O que é essa dedicação à pós-graduação? Tanto na forma de aulas, a gente dá aulas para alunos de pós-graduação, aí é num nível mais complexo do que o da graduação, são coisas mais especializadas, em geral ligadas ao que o professor faz pesquisa. E além das aulas da pós-graduação, nós temos também laboratórios. Então, eu coordeno, eu chefio um laboratório de pesquisa, chamado Laboratório de Diferenciação Muscular. E nesse laboratório eu oriento alunos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado e de iniciação científica. Esses alunos desenvolvem projetos, cada um desenvolve um projeto diferente do outro e inédito, coisas novas que estão sendo procuradas, em termos de pesquisa na área de diferenciação muscular. Significa o quê? Eu tento estudar como é que o músculo esquelético se forma e como é que em algumas doenças, essas doenças, como é que elas se manifestam e se a gente consegue pensar em alguma terapia, alguma forma de amenizar os pacientes que têm essas doenças musculares, que a gente chama de distrofias musculares. Tá? Então, pode falar. Só para a gente não ficar muito distante da pergunta que eu quero te fazer logo no início. Você falou que você é dedicação exclusiva, né? E assim como você, tem outros professores também. E esse seu cargo é através de concurso. Está tendo concurso? Denise, antes da pandemia, no final do ano passado, foram abertas algumas vagas para novos concursos, para a contratação de novos professores. E os concursos iriam acontecer já no início do ano, e por conta da pandemia foi tudo suspenso, e agora está se retomando para se fazer de uma forma remota. Então, está tendo concurso, sim, não são muitas vagas, mas algumas para reposição de professores que se aposentaram ou faleceram, e alguns também se mudaram e saíram da UFRJ para outras universidades ou outros países. Então, está tendo, sim, pouco, mas está. É porque, assim, o que a gente tem ouvido, né, é que há muito pouca... Assim, a UFRJ sempre foi um modelo, né, de universidade, e com os anos, a falta de investimento, o problema até mesmo de acesso, né, tirou um pouco esse título, né? Não é que tirou o título, eu sei que tem grandes nomes, né, como você, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que
está assim, esse número, essa procura pelo UFRJ dos alunos? Como é que está a situação em termos de estrutura, que você faz pesquisas? Como é que está a realidade hoje da UFRJ? Então, a gente vive na UFRJ, Denise, uma situação muito curiosa. Tem coisas que a gente são muito boas. Então, em termos de professores e pesquisadores que a UFRJ ainda tem hoje em dia, nós temos pessoas muito competentes, que entendem muito e são referências nas suas áreas. No entanto, a gente tem tido uma série de decisões políticas de pouco investimento nas universidades públicas. E isso afeta a gente diretamente, porque é pouco dinheiro para infraestrutura, para manutenção dos prédios, e dinheiro para tudo, para parte de limpeza, manutenção da universidade, compra de insumos, de material para a gente poder trabalhar. A parte do prédio, como eu estava dizendo, de infraestrutura, precisa de reformas da parte elétrica, da parte hidráulica, de internet, e sem falar na questão da segurança, né? Que nós, além de vivermos aqui no Rio de Janeiro, que já é um problema grave de segurança, na UFRJ, particularmente, tem também momentos em que a situação está um pouco pior. Então, juntando isso tudo, acaba criando uma imagem para os alunos, quando vão procurar para onde eu vou fazer o vestibular, e muitos são influenciados por essas questões todas negativas. Mas a gente tem que ver o outro lado, que ela tem um potencial muito grande em termos de pessoas com muita capacidade para dar aulas de graduação, de pós-graduação e de pesquisa e de extensão. Então, é uma questão de se investir mais, de se acreditar mais no modelo de universidade pública, gratuita, de qualidade, que eu acho que é o maior problema. Eu acho que se tiver mais investimento, mais valorização, eu acho que é o caminho correto. Né? A gente agora está vivendo uma época que está evidente a necessidade desse investimento, né? A ciência nunca foi tão necessária como hoje, né? E você falou da sua pesquisa, eu sei que você tem matérias publicadas em revistas científicas. Fala um pouco sobre esse seu trabalho de pesquisa aí da UFRJ. Sim, sim. Então, você comentou uma coisa muito importante. Então, apesar disso tudo que eu tenho dito, de falta de investimento na universidade e na pesquisa e na ciência brasileira, isso porque, só um parêntese, é importante a gente chamar a atenção que a pesquisa no Brasil ela é feita majoritariamente nas universidades públicas. Tem alguma coisa feita em universidades particulares, em alguns institutos de pesquisa particulares, mas a maior parte é em instituições públicas. Então, com pouco investimento, é um problema. E aí, no momento que você chega numa crise como essa do coronavírus, que fica evidente para todo mundo que a ciência é o caminho da resposta para as perguntas todas que a gente tem com relação a esse vírus, que é um vírus novo, se conhece muito pouco, e são uma série de questões ligadas ao vírus muito complexas, e que a gente precisa da ciência, de ciência de qualidade, e precisa que se acredite em pesquisadores e na ciência. E não é o que a gente vê, infelizmente, no Brasil e em vários lugares do mundo, né? Então, isso é realmente um choque com a falta de investimento e a importância da ciência, né? No caso do meu laboratório, eu não trabalho com vírus, nunca trabalhei. Tem vários grupos na UFRJ, muito bons, de referência, que trabalham, mas eu não. Eu até tenho uma colaboração com um grupo que trabalha infecção de vírus em células musculares, mas eu não. O meu trabalho a gente chama mais de pesquisa básica. Eu tento entender os mecanismos básicos que levam à formação de músculo, tanto músculo esquelético quanto cardíaco, músculo do coração. Eu uso modelos de células crescidas em cultura. As células são crescidas em plaquinhas de Petri, a gente chama isso de crescimento in vitro, como se fosse no vidro, na placa de Petri. Né? Isso, no laboratório. Então, a gente cresce células de músculo ali e tenta repetir nessa plaquinha tudo o que acontece no músculo, tanto de pacientes e humanos, quanto em animais, que são modelos de pesquisa. Nessa área que eu estudo, tem muitos modelos animais usados. Um dos principais hoje em dia é um peixe, chamado peixe-zebra. Olha. Esse peixe-zebra é o paulistinha, como é conhecido aqui no Brasil, que tem loja de aquário, é muito comum esse peixe.
E esse peixe se tornou uma referência no mundo todo na pesquisa, porque ele coloca ovos com embriõezinhos dentro que são transparentes. Então, é muito fácil você acompanhar como é que esse embrião vai se formar, vai se desenvolver no microscópio, porque todo o processo é bem fácil de se observar. Então, não só na área de músculo, como em outras áreas, esse modelo está sendo usado e o nosso laboratório também usa. Acompanha como é... Me Oi, explica pode uma falar. coisa, só é uma dúvida de leiga, né? Uhum. O peixe, ele não é assim. Como é que o peixe pode ser? Você fala assim que o músculo que você, logicamente, tudo isso é voltado para o ser humano, né? Isso. Então, como é que o peixe, ele tem, o que que ele tem de similar com o corpo humano? Isso, ótimo. Então, o peixe, ele é vertebrado, como os humanos também são. Então, a gente diz que é um modelo vertebrado que é próximo do humano, mas você tem toda a razão. Não é igual, tem uma série de características diferentes. Então, o que as pessoas fazem, não só na minha área, como em outras? O ideal é você estudar uma área usando diferentes modelos. Então, a gente sabe que o material humano é o mais limitado. Você não tem como pedir para uma pessoa, né, dar um pedacinho do seu músculo para a gente estudar. Claro. Mas tem amostras de pacientes, sim. São amostras retiradas para cirurgia, com a pessoa dando consentimento. Então, e tem laboratórios no mundo que já conseguiram desenvolver uma forma de imortalizar algumas células. Então, existem células humanas que podem ser crescidas em laboratório para tanto de músculo como de qualquer outro tecido. E você consegue também acompanhar esse estudo de como o músculo se forma usando esse material humano que não vem mais de paciente. São células que são congeladas. Você descongela e elas se dividem eternamente. Então, esse processo de imortalização permite que você estude células humanas em laboratório e aí você compara esses resultados com modelos animais, como peixe, paulistinha. Se usa muito o embrião de galinha, também para estudo de músculo. O embriãozinho, o músculo peitoral da galinha, se desenvolve muito bem em cultura. Então, também é usado. Modelo de camundongo também é usado. Então, tudo isso a gente usa para entender como o músculo se forma, porque nossos músculos permitem que exerçam força através de contração do músculo. E esse fenômeno, apesar de ser muito conhecido, muito estudado há muitos anos, tem vários detalhes que ainda não se conhece. A gente não conhece muito bem de como é que o músculo se forma, como é que essas estruturas que contraem se formam e como é que em algumas doenças e patologias isso é alterado. Então, Isso que eu você te perguntar, entendendo, ele é associado né? a que tipo de doença, esse estudo? Pode Sim, beneficiar que tipo de tratamento? sim, então, a doença mais ligada a essa área que eu trabalho são as chamadas doenças musculares degenerativas, que causam algum impedimento na função muscular. As mais comuns são as distrofias musculares. Então, tem uma distrofia muito comum, é conhecida como distrofia muscular de Duchenne, tem uma outra que é distrofia muscular de Becker, são uma série de patologias, dezenas de diferentes. E cada uma tem uma característica diferente. Uma proteína diferente que é alterada e que leva a um comprometimento do músculo. Então, no momento que você estuda isso em laboratório, você entende melhor que proteína é essa, ou se não é uma proteína, um outro elemento que está alterado, algum lipídio, algum glicídio da célula, e você consegue entender o que está errado para pensar na melhor forma de interferir. Então, existem vários laboratórios no mundo dedicados a tentar alterar a célula muscular de um paciente de distrofia e ver como é que você consegue recuperar aquela função que tinha sido perdida. É uma área que tem estudos no mundo inteiro, mas muito difícil. Até hoje, com muita pesquisa, poucos resultados concretos foram conseguidos de tratamento dessa doença. Por Dá isso um que exemplo, ainda... Cláudia. Me dá um exemplo prático de uma distrofia. Uma distrofia é uma doença que vai causar a dificuldade de caminhar. Por exemplo, a distrofia muscular de Duchenne, ela afeta principalmente meninos e vai fazer com que essas crianças não consigam caminhar bem. Então, desde novas, já tem problema de
sustentar e caminhar, e esse problema pode progredir de uma forma muito grave e a criança pode morrer muito cedo, Denise, às vezes antes da adolescência. Mas Tá? ele tem cura? Então, não tem cura. Não Até tem cura. hoje, não tem cura. Os tratamentos são paliativos para melhorar a capacidade desse paciente de andar, de respirar, mas não tem cura. Então, por isso é que tem tanta pesquisa no mundo todo tentando descobrir uma cura. Várias tentativas de terapia foram iniciadas e sem resultado. Muitas vezes, em animais, você tem resultado. E quando parte para os testes em humanos, já não consegue a mesma coisa. Pelo que você falou, as diferenças do animal para o modelo humano, né? Então, tem muita coisa para ser estudada nessa área ainda. Precisa de muita pesquisa, muito apoio financeiro, de infraestrutura e cabeças pensantes, né? Ideias novas de alunos, tem alunos de pós-graduação, como eu falei, mestrado, doutorado, a gente tem alunos muito criativos, muito interessados, de uma dedicação enorme, que tem como desenvolver alguma coisa realmente de qualidade aqui no Brasil, né? Não só na nossa área. Aqui no Brasil, essa doença, você tem uma ideia de número dessa doença? Denise, ela é uma doença, a distrofia muscular, ela não é uma doença muito comum, não é muito prevalente, é uma doença rara. Tem um número relativamente pequeno, eu tenho que pesquisar os números recentes, mas não sei se chegariam, porque não é só distrofia muscular de Duchenne, como eu te falei, existem outras. E existem algumas dessas distrofias que não são inteiramente conhecidas. Então, muitas vezes, a criança desenvolve um problema, os pais levam no médico e a medicina ainda não conhece todas essas distrofias. Então, muitas vezes, você pega uma amostra do músculo desse paciente, uma biópsia, para caracterizar qual o problema, para descobrir que tipo de distrofia você está lidando ali. E muitas vezes não é essa que é a mais comum de Duchenne, são outras mais raras ainda. Então, menos se conhece e menos chance de interferência tem se não tiver pesquisa. E tratamento também, quanto mais cedo for aplicado, mais chances da criança ter uma média de recuperação, já que não tem uma solução, né? Exatamente, porque tem muita fisioterapia, tem muitas formas e exercícios para que a criança consiga, para que a doença não evolua de uma forma tão rápida. Então, fisioterapia, tanto muscular, como eu falei, na parte respiratória também, que afeta o músculo, o diafragma, responsável pela respiração. Então, é um problema nesses pacientes a própria capacidade de respirar. Então, tem fisioterapias musculares e respiratórias também, né? Esses trabalhos seus que você tem, né, publicado em revistas internacionais, fala um pouco sobre esses trabalhos. Sim, então, uma parte importante do que eu faço na pesquisa é essa parte de orientação de alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Como eu falei para você no início, cada um tem um projeto único e novo em termos de ideia para acrescentar alguma coisa nessa área. Então, o que acontece? Em geral, o aluno, por exemplo, de mestrado, ele entra, faz uma seleção para passar para o mestrado. Se ele passar, ele vai começar a desenvolver um projeto e consegue desenvolver em torno de 2 anos, incluindo disciplinas que o aluno tem que fazer. Ao final dos 2 anos, ele vai ter um conjunto de resultados que ele obteve na parte prática do laboratório. Esse exemplo que eu dei de crescer células e ter resultados. Esses resultados, quando a gente junta um conjunto de uma certa densidade, você consegue reunir esses dados, que são inéditos, e escrever um artigo em que você vai organizar ele de uma forma que já é padrão na área científica. Você vai ter uma introdução, uma metodologia, descrição de resultados, discussão e as referências bibliográficas. E as figuras que vêm do resultado que aquele aluno desenvolveu. Então, a gente escreve esse conjunto de resultados que são bem descritos e a gente submete a revistas científicas, que existem centenas, você escolhe de acordo com a área que você trabalha.
tem algumas sobre músculo, tem de biologia celular, de bioquímica, tem sobre tudo, doenças específicas, e você submete o artigo vai ser analisado por outros pesquisadores da área, e se o artigo for aceito, vai ser publicado naquela revista, e o mundo todo vai poder ter acesso, ler, e vai contribuir para todos, né? Para quem trabalha nessa área, para médicos, pacientes, ou se for só na área básica. No mestrado, o tempo é mais curto. No doutorado, o aluno tem mais tempo para desenvolver o trabalho. Então, é mais comum que o aluno de doutorado consiga reunir dados mais robustos para publicação, que às vezes no mestrado fica mais comprometido pelo tempo ser menor. Tá? Mas mesmo alunos de iniciação científica no meu laboratório, muitas vezes juntam resultados para publicação de artigos inéditos, e esse aluno é o primeiro autor, o responsável. Tá? Então, o nosso laboratório... Fala. Desculpa te interromper. Em nível mundial, como é que está o Brasil em relação a essas publicações? O Brasil é tido como um país que tem muitas publicações. Como é que é visto, né, esse trabalho vindo aqui do Brasil? Então, com todas essas dificuldades que eu te falei, de falta de suporte financeiro, de apoio, de infraestrutura, apesar de todos esses problemas, nós temos no Brasil uma produção muito boa, em termos de número e de qualidade. Então, o Brasil está numa colocação boa de publicação. Eu tenho a impressão que ele está em 13º lugar, a gente pode verificar, em publicações científicas no mundo todo. Então, o Brasil tem uma quantidade de resultados de publicação, uma tradição muito grande de publicação, e é bem respeitado lá fora com essas publicações, vindas, como eu te falei, principalmente de universidades públicas federais. Tá? Então, tem uma boa publicação. A UFRJ, com certeza, dentro desse grupo, que é uma universidade grande e com muitos pesquisadores, como eu te falei, sendo dedicação exclusiva e se dedicando à pesquisa, e com alunos e publicando. Tá? Vou te fazer uma pergunta meio polêmica, mas acho que vale a pena a gente... Os alunos que entram para o UFRJ hoje, qual é o nível deles em termos de... vem de uma classe mais baixa, porque não podem pagar a universidade, ou a maioria vem de uma escola boa, por isso passou para o UFRJ? Então, também é uma ótima pergunta, Denise. Mudou muita coisa nos últimos anos. Em relação ao momento em que eu entrei para fazer graduação na UFRJ, eu entrei em 1980 para fazer biologia na UFRJ. Nessa época, eu considero que a Universidade UFRJ era mais elitizada, no sentido de que alunos só vindos de colégios, escolas particulares e de qualidade, não era só, mas a maioria conseguia passar para a UFRJ. Isso mudou muito por uma série de motivos, dentre eles a política de cotas, que várias universidades já incluíram nas suas políticas, e a UFRJ é uma delas. Então, com a política de cotas, nós temos agora uma proporção de alunos que entra, que algumas vagas separadas para alunos que vêm de uma situação econômica, né, mais complicada, e esses, a maioria deles, vêm de escolas e colégios que são públicos, estaduais ou federais, mas não escolas particulares. Então, isso mudou a população de alunos da UFRJ. Agora é muito mais diversa do que era na época que eu entrei. Eu acho que o correto é o que está se fazendo agora. A gente está dando oportunidade a alunos bons, mas que não tiveram oportunidade como os que foram para escolas particulares. O nível desses alunos é compatível com os alunos que vêm de uma escola melhor? Melhor que eu digo assim, uma escola particular que dá toda a infraestrutura para o aluno poder... Exatamente. Né? Sim. Então, tem alunos cotistas, a maioria, que são muito bons, que, como eu falei, tem os cotistas e as vagas reservadas, mas pensa bem que para essas vagas tem uma disputa muito grande também. Então, realmente estão entrando os que têm as maiores notas, né?
e refletindo, com certeza, não só a escola de onde ele vem, como o perfil daquele aluno, né? Tem muito aluno que consegue passar por adversidades e, mesmo assim, se dedicar a estudar. Então, tem alunos, quando a gente dá aula para os diversos cursos, você não consegue, nem é para diferenciar cotista de não cotista, porque são todos excelentes. É mais uma questão do indivíduo, né? De se estar se dedicando e se entregando para fazer aquele curso ou não. Então, a gente realmente sente... Notícia, né, Cláudia? É interessante porque o que a gente ouve aqui fora, né, é que a UFRJ está acabando, que as pessoas, os alunos não se interessam mais pelos cursos, tá tudo, não tem professor, não tem isso, e pelo que você está informando, eu acho que não está bem longe disso, graças a Deus. Né? Sim. E é um incentivo, né, até para quem deseja fazer um curso na UFRJ, saber que sim, é possível e dentro de um custo bem razoável, né? Porque a UFRJ... Exatamente. Né? Porque se você pensar, o aluno na UFRJ, ele não paga nada de matrícula, né? Ele vai ter gastos, logicamente, de transporte, né, e alimentação, mas nas outras universidades particulares também vai ter esse tipo de gasto. Eu acho que o que afugentou muitos alunos, ou afugenta da UFRJ, tem muito a ver com a questão da violência no Rio. Tem muitos alunos que se preocupam de ir para a Ilha do Fundão, né? E junto com essa questão que eu te falei de falta de investimento público nos últimos anos, que levou a uma decadência na parte de infraestrutura. Mas que eu acho que as vantagens são muito maiores que as desvantagens. Ótimo. O aluno que entra para a UFRJ, ele tem condições de interagir com professores que fazem pesquisa. E isso, como eu te falei desde o início. Então, são professores... única, né? Exatamente, muito comprometidos com aquele trabalho, com aquela profissão. Então, um professor que não dá aula só, ele também está no laboratório. Quando ele não dá aula, ele vai estar fazendo pesquisa. Então, ele está muito envolvido com questões que não são nem conhecidas na área, já que é o motivo da pesquisa dele. Então, são professores muito críticos e que têm um conhecimento muito grande. E você sente isso na qualidade das aulas. Os alunos têm chance de fazer estágio no laboratório, porque nós temos dezenas de laboratórios no prédio só em que eu trabalho, que é o Centro de Ciências da Saúde. Então, são muitos laboratórios na UFRJ, o aluno tem chance de conhecer uma diversidade de projetos científicos gigante. E isso não é comum em universidades particulares. Então, dá uma visão ao aluno muito diversa e eu acho que uma formação muito completa. É a minha opinião, muito crítica. Então, eu acho que essa impressão que se tem da UFRJ como negativa deveria ser mudada. A gente já está dando um passo aqui, né? Exatamente. Sem muita pretensão, mas eu acho que já exatamente. É um início, né? Isso. Cláudia, exatamente. Eu gostaria de conversar muito mais com você, mas nosso tempo realmente ele é um pouco limitado, mas eu acho que todas essas informações que você deu já deu uma ótima visão, né, do teu trabalho, da importância do teu trabalho e da importância da instituição, que é o UFRJ, continue, né, nesse patamar e que os investimentos na área de pesquisa voltem, né, como merecem. Exatamente. Pela seu tempo, por tudo. Tá ótimo. Muito obrigada, Denise. Obrigada a você. Obrigada. Boa sorte. Tchau.